que é diabetes gestacional? Pessoal aí que não sabe o que significa. Então vamos lá, diabetes. Diabetes é uma doença, existem vários tipos de diabetes, mas tem dois tipos mais comuns. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Muita gente acha que diabetes é ter excesso de açúcar no sangue. Excesso de açúcar no sangue é sintoma, não é a doença em si. É igual você ter, por exemplo, nariz entupido e garganta inflamada e você chamar isso de gripe. Isso é sintoma. A gripe é a infecção das vias aéreas. Existe essa diferença. Então, o diabetes, todos os diabetes, eles se caracterizam por excesso de açúcar no sangue. E aí a gente tem o tipo 1, que é aquele excesso de açúcar no sangue por uma deficiência na produção de insulina lá pelo pâncreas, e tem o tipo 2, que o pâncreas produz insulina, mas as células são resistentes. Explicando, a gente tem açúcar que vai para a corrente sanguínea. Precisamos tirar o açúcar da corrente sanguínea. Então, o diabetes tipo 1 é aquele onde você tem o açúcar na corrente sanguínea, ele tá lá e precisa sair. Só que para ele sair da corrente sanguínea, a gente precisa da insulina, que é o hormônio que tem o comando, ele tem a papel de comandar para que o corpo tire glicose da corrente sanguínea. Quando você não tem uma produção de insulina, você tem um diabetes tipo 1. Não vamos falar dele porque não é o foco agora. O diabetes tipo 2 é e você produz insulina, mas as células do teu corpo, elas já não respondem mais. Então, tá lá o açúcar, tá lá a insulina, sinalizando para a célula capturar a glicose, mas a célula não escuta, ela tá surda. O que acontece? Na gestação, vamos falar de pessoas saudáveis, vamos falar do ser humano aí que você falou, introduziu evolutivamente. Durante a gestação, os hormônios do corpo da mulher, eles vão mudar. Então, a gente tem um hormônio que chama progesterona, progestação. Ele prepara o corpo da mulher para a gestação, certo? Quando a mulher engravida, você aumenta a produção de progesterona. E o que ela faz? Ela faz com que essas células, que deveriam capturar a glicose da corrente sanguínea do corpo da mulher, para transformar em energia, elas fiquem mais resistentes à insulina. Então, a insulina sinaliza e a célula, não escuta. Por que isso? Porque quando a gente tem essa resistência à insulina, a gente vai pegar esse açúcar, que seria queimado em forma de energia pelo corpo da mulher, e a gente vai armazenar ele. Porque quando a gente não consegue usar ele como forma de energia, a gente armazena. E por que o corpo da mulher, durante a gravidez, faz isso? Porque ela precisa ter estoque de energia para quando ela passar pelo parto, ela vai ter perda sanguínea, depois ela vai passar por um período de puerpério, onde naturalmente ela não vai estar apta a caçar, ela não vai ter como caminhar para buscar alimentos, né, em árvores, em coisas assim. Então ela vai ficar de repouso por um tempo. E nesse tempo, além dela estar fazendo repouso, ela vai estar amamentando, porque ela precisa dar alimento para que ela cria. Certo? Então, o corpo da mulher, ele aumenta naturalmente a resistência à insulina das células para que ela faça um estoque de energia. Percebe na mulher que está grávida. A partir do segundo trimestre de gestação, esse processo começa a ser mais visível, né? E aí você percebe no corpo da mulher. Você percebe que ela começa a crescer a barriguinha, mas ela começa a aumentar ali aquela gordura que fica acumulada no quadril. A mulher vai ficando com as cadeiras largas. O rosto fica mais gordinho, ela fica toda mais redondinha, né? Acumula mais gordura de uma forma geral, né? Você é mãe, eu também sou, né? A gente sabe que depois das gestações, a gente começa a ter gordura em lugares que não tinha antes. Comecei a ter gorduras localizadas em lugares que eu não tinha antes. Por quê? Por causa desse processo de aumento da resistência à insulina. O que acontece hoje em dia é que a gente não passa mais pelos períodos de privação de alimento que a gente passava ao longo da evolução. A mulher não passa por isso. E aí a gente tá naquela crença de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, mas a grávida é de 2 em 2. A mulher grávida trabalha ter que comer de 2 em 2 horas. Como é que você faz? Essa resistência insulínica natural que acontece na grávida, isso aí é uma perfeição da natureza, justamente para armazenar gordura para ela depois, num período de privação, poder utilizar. Só que a gente, na nossa alimentação civilizada, entre aspas, né, atual, é totalmente o contrário do que era a alimentação da mulher na natureza. Porque a mulher na natureza comia um
pinguinho de carboidrato, não era essa abundância de farinha, de açúcar, de biscoito, de bolo que a gente tem hoje. Então, aí piora muito mais a situação. O que é o diabetes? O diabetes é a nomenclatura que a gente deu. Então, eu tenho resistência à insulina, resistência à insulina. Aí, a medicina, né, demarcou que a partir desse ponto, eu chamo de diabetes. Então, a gente tem dois pontos de corte. Resistência à insulina, aí tem um ponto que eu chamo de pré-diabetes e tem um ponto que eu chamo de diabetes. Mas é a mesma coisa. Em termos fisiológicos, é a mesma coisa. Não muda. Resistência à insulina é uma coisa que acontece por diversos fatores. Um dos fatores que a gente falou é a gestação, o aumento da progesterona, que aumenta a resistência à insulina. O uso de medicamentos podem aumentar a resistência à insulina. Infecções, alimentação, obesidade. Então, existe uma série de fatores que contribuem para o aumento da resistência à insulina. A nossa sociedade moderna, a gente é bombardeado por todos os fatores. Excesso de alimento, excesso de peso, estresse, falta de sono. Tudo isso contribui para aumentar a resistência à insulina. E eu ainda tenho o hormônio da gravidez. Sedentarismo, exatamente. Dormir mal. A maioria das mulheres, hoje em dia, né? Tô falando isso pelas estatísticas de sobrepeso e obesidade na nossa sociedade. A partir de uma certa idade, a maioria das pessoas, elas já estão com sobrepeso. Elas já estão com gordura visceral. Tudo isso é fator de risco para o diabetes. Sim. E elas já engravidam desse jeito. Então, a gente tem um número crescente de gestacional. A mulher grávida, ela desenvolve o diabetes gestacional, ela continua com a orientação de que ela tem que comer o dia todo. Por quê? Porque é perigoso você ficar sem comer, porque o seu feto vai entrar em inanição, isso é um perigo. Ou seja, ela está recebendo uma orientação que é o contrário do que ela deveria estar fazendo. Porque quanto mais ela comer, quando eu falo comer, é o hábito ocidental da gente comer lanchinho. Não tem lanchinho, ninguém come de 2 em 2 horas ovo cozido, bife, não tem jeito. Quando a pessoa come toda hora, é lanchinho, é biscoitinho, barrinha, não sei o que lá. A mulher que trabalha, a mulher moderna, a mulher trabalha, às vezes ela já é mãe de outros filhos, ela tem do lar, ela tem tudo acumulado. Ela vai ficar fazendo comidinhas a cada 2 horas, tem nem como. Pois é. Para ela ter comida acessível a cada 2 horas, eu juro, Denise, é a orientação que as pessoas recebem dos obstetras. Ai, para não ter enjoo, come de 2 em 2 horas. Pensa, uma pessoa com enjoo, o que ela quer? A última coisa que ela quer fazer é comer. Então, aquilo ali talvez seja um sinal do seu corpo para você não comer. Porque você está enjoado. Você vai empurrar para o seu estômago um alimento, sendo que você está com a sensação de náusea, né? E a gente sabe disso, porque de manhã a gente não aguenta nem beber água. E aí você é obrigado a comer biscoito, comer todinho, não sei o quê, suquinho, entendeu? É meio esquisito isso, né, Bela? Além de esquisito, né, vai contra tudo. Porque, olha só, quando uma mulher, ela engravida abaixo do peso, a gente precisaria se preocupar, mas não é o que acontece. Na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, as mulheres engravidam acima do peso. Então, ela já tem reserva. Aí você fica comendo de 2 em 2 horas. Olha só, toda vez que a gente faz uma refeição que tem carboidrato, o nosso corpo leva de 2 a 3 horas para normalizar o pico de glicose que acontece na nossa corrente sanguínea. Isso para pessoas saudáveis, para quem não tem resistência à insulina. Para quem tem resistência à insulina e grávida tem resistência à insulina naturalmente, mesmo falando em saudáveis, esse pico de glicose ele pode levar mais do que 3 horas, ele pode levar 4, 5, 6, 8. Tem gente que dorme, né? Você não faz um exame de glicose em jejum, você passa 8 horas faz jejum de 12 horas e a glicose ainda está lá nas alturas. Então, você está com pico de glicose na corrente sanguínea por 12 horas, por 8 horas. E aí, o que está acontecendo quando você tem esse pico de glicose na corrente sanguínea por tanto tempo? Você está fazendo tudo aquilo que o diabetes causa, que é pressão arterial elevada, inflamação das veias e artérias, que é aumentar o risco cardiovascular, piorar a circulação sanguínea, você força os rins. Você está fazendo tudo isso
num estado fisiológico que já é sobrecarregado. Você já está ali gestando uma criança e você já está trabalhando o tempo todo, né, naquela gestação e trabalhando para ficar doente. Ou seja, a mulher que está com diabetes gestacional, ela acorda com a glicemia elevada já, ou seja, ela está tendo uma sobrecarga ali e ela é orientada a logo que ela acorda, ela tem que comer. Ai, mas eu tô enjoada, eu não aguento comer. Come, você tem que comer, porque senão seu enjoo piora. Ou seja, é bizarro isso. Não tem sentido nenhum isso. Come farinha. A gente não vê, assim, com raríssimas exceções. Eu que conheço muito nutricionista, eu não posso falar que é a maioria, porque eu conheço muito nutricionista a favor do que a gente vai falar agora. Mas a grande maioria dos profissionais orienta a grávida a acordar e comer um café da manhã com pão integral, geleia, fruta, suco de laranja. E isso está só trabalhando ao contrário do que ela precisa, né? Não é isso, Sim. Bela? E manda entupir a grávida de fibra. Fibra, pão integral, os integrais, né? A grávida, ela já está num processo que a gravidez também, ela muda todo o trânsito intestinal. E aí você já tem um intestino que já está tendendo a estar mais preso. E você entope essa grávida de fibra, que vai fazer com que as fezes fiquem ainda mais ressecadas. Gente, isso é um crime com a grávida. A bichinha, além de estar lá grávida, com aquela barriga já, com o bebê ocupando todo o espaço dentro da barriga dela, ela ainda vai ter lá um monte de fezes travada dentro do intestino, tá? Eu até vi um vídeo de um médico australiano muito legal, o Dr. Paul Mason, que ele fala, é como se a gente colocasse mais carro numa rodovia que já está com o trânsito agarrado. O trânsito já está parado, você põe mais carro, ou seja, não vai andar para frente. Vai travar mais ainda. E você já tem todo um processo, né, de travar mesmo o intestino. Aí, além de tudo, você provoca ali os problemas do intestino travado, que pode levar até a hemorroida, que é comum. Hemorroida é comum.